Queridos filhos, amado povo de Deus, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas para todo o Brasil, a partir da TV Evangelizar e as TVs Irmãs, transcorrido o tempo pascal, o tempo do ressuscitado, o tempo da catequese do ressuscitado, porque um fato é o sepulcro vazio, e como cantamos, o sepulcro vazio e vivo, Ele está, Ele vive, Ele reina para sempre, pelos séculos dos séculos. Isso é uma verdade, mas até que esta verdade é assimilada por nós, da mesma forma como os apóstolos, é preciso tempo, é preciso dias, anos, e eu diria, a vida inteira é um processo de assimilar a presença do Cristo vivo, verdadeiramente vivo e ressuscitado no nosso meio. Essa dificuldade, meus irmãos, ela vai ser constante. Há momentos que a gente se encontra fervoroso, fervorosa. Há momentos que a gente se encontra incrédulo, frívolo. Mas essa é a dinâmica da vida. Então, a belíssima experiência de todos os anos celebrarmos o mistério central e maior da igreja: paixão, morte, ressurreição de Jesus. A maior festa da igreja católica, mais do que o Natal, paixão, morte, ressurreição. É um processo a cada dia, a cada ano, de eu e você sermos um pouco João evangelista, Pedro apóstolo, de sermos um pouco Tomé, de sermos Maria Madalena, de sermos Nossa Senhora, e caminharmos com Cristo e fazermos a experiência. Sim, eu percebo, Senhor, os sinais da Tua ressurreição no mundo e na minha vida. Mas Padre, me perguntaram ontem: Padre, é verdade que o mundo vai acabar? Eu estou com medo. A pessoa me disse: eu estou para fazer um negócio que é para o futuro, eu não estou com medo de fazer, porque diz que o mundo vai acabar com tudo que está acontecendo. Eu falei: minha filha, faça o teu negócio, primeiro, porque se o mundo acabava, acabava todo mundo, você não vai ficar devendo para ninguém. Segundo, vai acabar, ou estalou desse jeito, vai, minha filha, quando eu não sei, se agora, se amanhã, depois, não sei, mas é a consumação dos tempos, e nós somos chamados até essa consumação dos tempos a vivermos agarrados naquilo que é a pedra fundamental da nossa fé, professada por Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje toda a liturgia da ascensão do Senhor é essa proclamação da verdade, o que é fundamental na nossa fé. Meus irmãos, não desmerecendo quantos morreram e quantos vão morrer, guerras virão e irão, pandemias virão e irão, gerações passarão e outras virão. A questão é: em que eu e você acreditamos? Você compreende isso? Em que nós acreditamos e apostamos nossa vida, e apostamos a nossa existência? A começar pela primeira leitura, quando Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho, São Lucas escreveu 2 livros, Atos dos Apóstolos e o Evangelho. Ele diz: no meu primeiro livro, o Evangelho, eu falei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu. Lucas está falando para a comunidade exatamente isso. Onde está Jesus agora? Ele está ressuscitado.
elevado aos céus, mas junto conosco. Você entende essa realidade? Porque veja, nós podíamos ter uma visão assim: Jesus foi elevado aos céus, os anjos tocaram, os querubins, o chofar e as nuvens. Aí nós ficamos sós. Jesus ficou agora assistindo tudo de camarote? Não. A liturgia de hoje nos mostra duas realidades que se complementam. O Cristo que volta ao Pai, Ele que era, é e sempre será, mas que está presente conosco. E veja, isso é maravilhoso. Lucas continua dizendo: foi eles que Jesus se mostrou vivo depois da paixão. Lucas faz memória que 40 dias, os 40 dias da Páscoa até a ascensão do Senhor, Jesus foi confirmando na fé. As aparições de Jesus, que estão extremamente relatados, dizendo a Maria Madalena, a Pedro, a João e a 500 de uma só vez, que vai dizer que muitos estavam vivos na época, que viram Jesus ressuscitado, para confirmar na fé. E foi quando nosso Senhor foi elevado aos céus à vista dele. Lucas continua dizendo, e ele faz um momento teofânico, a exemplo de quando Elias foi arrebatado aos céus. Uma nuvem o encobriu, de forma que os olhos não mais podiam vê-lo, e os apóstolos continuavam a olhar para o céu. Ótimo. Mas dois homens, anjos, homens da Galileia, por que estáis ali parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Essas duas dinâmicas. Jesus passou pela terra, fez o bem, deixou para os apóstolos uma missão, foi obediente ao Pai, paixão, morte, cruz e ressurreição, e voltou para o Pai. Está sentado à direita de Deus Pai, como nós professamos no creio. Mas Ele caminha conosco. E quando os anjos perguntam, por que vocês ficam olhando para o céu? É como que dizendo, vocês não entenderam ainda a missão que cada um tem no mundo? A missão que eu e você temos, porque cremos em Jesus, porque cremos nele, e por ele, motivados pela sua ressurreição, nós temos um mundo a transformar. Nós não podemos nos contentar de que as coisas estão erradas. Nós não podemos apenas ficar criticando de que o mundo está perdido, que o mundo está na mão do Satanás, que as coisas estão desestruturadas. Não, meus irmãos, isso não é nosso papel. Não é de ficar murmurando e queixando. O nosso papel é, naquilo que nos é possível, arregaçar as mangas, confiante de que Deus está conosco, olhar para a realidade e transformá-la. Mas padre, eu não consigo transformar tudo. Perfeito, ninguém consegue, nem nosso Senhor conseguiu. O diabo lhe fez uma proposta diferente, que num piscar de olhos tudo estaria resolvido, mas o Senhor confiou em nós. Então, se nós conseguirmos mudar as nossas relações mais próximas, e a partir dali nós seremos fermento para mudar as demais circunstâncias. A partir do momento que, motivado por Deus, nós nos tornamos pessoas honestas e retas, este bem flui. A partir do momento em que nós criamos uma relação com o outro de respeito, de amor, as coisas vão mudando. Isso ainda não é o suficiente, mas é o começo. Porque senão, meus irmãos,
nós seríamos uma religião do pós-morte. Você entende o problema? Nós seríamos uma religião de pessoas alienadas, todo mundo sentando, parado, esperando a morte. E esperando a morte chegar, né? Se eu estivesse numa pregação, eu já puxava essa música. Com a boca, do Raul Seixas, essa música, né? A boca cheia de dente cariado. Não, ele não falou isso. Mas esperando a morte chegar. Não, meu filho, tudo bem, a gente sabe que vai chegar a nossa hora, mas enquanto não chega, o Senhor tem uma missão para nós. Pare de ficar olhando para cima. Olhe para a realidade. Olhe para o mundo. Ah, meus irmãos, o mundo precisa ser convertido. Não é só relações humanas. Eu não quero cair no humanismo. A nossa religião não é do humanismo. Eu tenho muito receio dessas conversinha de água com açúcar. Eu me permito isso, eu não me permito aquilo. Não, meu filho, Jesus foi claro. Qual é a nossa missão no mundo? Sermos a voz de Deus. Diz o texto de Lucas. O que é que Deus espera? Então nós não somos uma religião esperando a morte chegar. Cristo sofrerá. Em seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados. Ninguém gosta muito mais de falar isso. Até dentro da igreja não se fala mais isso, lamentavelmente. Mas a missão na igreja é de uma missão evangelizadora que nos leve e leve o mundo à conversão. A conversão a quem? A Jesus. Senão nós somos uma ONG. Senão nós somos uma filosofia. Conversão a Jesus Cristo e perdão dos pecados. Ixi, lá vem o padre com conversa de pecado. Não existe mais pecado, padre. Escutei esses dias. Pecado não existe mais não. Cada um faz sua sentença. Não, senhor, meu filho. Não é assim não. Conversão dos nossos pecados e a conversão dos pecados do mundo. Pecados contra a vida, na velhice e no útero materno. Pecados contra a vida de matar o outro, seja nas guerras mundiais, seja nas guerras civis, seja nas guerras que acontecem nas nossas ruas, seja a conversão da pessoa desonesta, injusta, que rouba, que é corrupta, de pessoas que se valem da política para o exercício de um poder autoritário ou negligenciado. Ora, senão nós não teríamos nada a fazer no mundo. Aí sim, esperando a morte chegar. Não é isso que Deus espera. Na ascensão do Senhor, Ele vai dizer: vós sereis testemunhas de tudo isso. E eu vos enviarei o que o Pai vos prometeu. O que é o Espírito Santo que vamos celebrar em Pentecostes. Para que vocês sejam fiéis na missão. Para que não se percam. Vocês terão uma força sobrenatural, o Espírito Santo. Repita comigo: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. É uma força sobrenatural. É uma força sobrenatural. De Deus em mim. De Deus em mim. Para que eu possa ser testemunho. Para que eu possa ser testemunho. E exemplo de um bom cristão. E exemplo de bom cristão. Gente, essa mensagem é querigmática, é poderosa. Se cada cristão entendesse o que é hoje e o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes da nossa vida, nós estaríamos inflamados e mudando o mundo. Se o Brasil está no que está, é porque nós estamos nos omitindo da presença do Espírito Santo em nós,
de sermos esse diferencial no Brasil, nas nossas cidades, nos nossos bairros. Então nós somos tímidos, amedrontados, esperando a morte chegar. Não, filho, essa não é nossa religião. Isso não é Jesus Cristo. Então, a gente vai entender neste contexto o que o Papa Francisco nos diz sobre comunicação, os meios de comunicação. Nós temos nesse Dia Mundial das Comunicações Sociais, a mensagem é escutar com o ouvido do coração. Tudo bem, ouvido do coração quer dizer com sentimento, com acolhimento, com silêncio, com reverência, acolhendo o outro, e nós precisamos exercitar o ouvir. A gente não está mais acostumado a ouvir, nem dentro de casa. Cada um tem seu aparelho de televisão. O que eu tenho escutado, minha mulher tem a TV, lá a TV dela, que ela escuta o senhor padre lá. Eu deixo ela lá, ela fica escutando a TV Evangelizar, e eu fico lá com a minha para assistir jogo. Estou mentindo? Ah, meu filho, não é só isso não. É escutar um ao outro, escutar dentro de casa, mas escutar os apelos do mundo, escutar as necessidades e as perguntas do mundo hoje, onde eu e você, como testemunhas, temos que ser respostas. Se o Papa propõe uma grande sínodo, que pós-Páscoa, cada paróquia, e nós aqui não vai ser diferente, vamos responder 19 perguntas, entre praticantes e não praticantes, batizados e não batizados, isso mesmo, quem gosta, quem não gosta, de todas as áreas. É uma tentativa de escuta. No mundo da comunicação, nós temos muito a oferecer. E não falo só porque temos a TV Evangelizar, a obra Evangelizar, que tem como primeiro carisma anunciar a pessoa de Jesus Cristo de todas as formas. Aqui, quando eu coloco todas as formas, é TV, rádio, internet, com procissão, sem procissão, com missa, com adoração, com eventos, com música, com livro. Você entendeu? É pegar todas as áreas possíveis, anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. E nisso não medimos esforços. E tenho que agradecer, porque a gente só consegue fazer isso porque você nos ajuda. Mas vale a pena. Quantas pessoas, no seu momento de desespero, no seu momento de angústia, até pensando em tirar a própria vida, mexendo no seu controle, zapeando, encontrou uma palavra de mudança de vida. Meus irmãos, nós temos uma missão como igreja, de criarmos uma comunicação do diálogo, do encontro, do respeito, da conversão e mudança de vida. Compreendamos, portanto, nós somos mais e muito mais quando nós nos unimos. Veja, é importante sim levar esta palavra de Jesus Cristo, e é um combate. Por que eu digo que é um combate? Porque eu não estou aqui exagerando. Você percebe que os valores da palavra, os valores cristãos, você encontra muito pouco nos outros meios de comunicação. Hoje, o mais rápido, a internet. Você dificilmente encontra valores cristãos. É a disseminação do ódio, do preconceito, do isolamento, do individualismo. Lá ninguém escuta, lá todo mundo fala. Nós precisamos criar uma cultura diferenciada.
E por quê? Por que nós temos que fazer isso? Você vai me perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Porque Jesus pediu: sejam minhas testemunhas, anuncie o Evangelho na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. Então não há tempo para cruzar os braços, não há tempo para ficar olhando para cima, não é tempo de preguiça, não é tempo de desânimo, é tempo de ação. Padre, mas eu não tenho isso. Jesus já nos deu o remédio. Peça o Espírito Santo. Eu vos darei o Espírito Santo. E esse Espírito Santo derramado faz a diferença na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E para finalizar, é impressionante o final. Depois de ter dito tudo isto, levante a mão quem se sentiu impulsionado por Deus a evangelizar. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor se eleva, e é bonita essa cena, ergue as mãos e os abençoa. Está no Evangelho. Por que Lucas conta isso? Porque o Senhor sabe que a missão não será fácil, mas é como que dizendo: a minha bênção é uma certeza de que eu estarei do teu lado. Ele levantou as mãos e abençoou, como nos tendo uma certeza: você não vai sozinho, você não estará sozinho, a minha bênção te acompanhará. Então, meus irmãos, quem estiver com os braços cruzados, esperando a morte chegar, acorde para a vida. A nossa missão é urgente, exigente e fundamental no mundo de hoje.